eleição de líder, a bancada do PSB, com a palavra na tribuna, vereador Eloy Friis. Meu caro presidente Wagner Petrini, senhoras e senhores vereadores, a todos que nos assistem pela TV Câmara, pelas redes sociais. Por primeiro, um agradecimento às referências feitas pelo prefeito com relação a ações que desenvolvi lá atrás, duas delas especialmente num acordo com o então prefeito Manceto de Castro Serafini Filho, que enquanto vereador tinha apresentado o projeto de lei que instituía o Dia de Caxias como o ano de 1910, né, da chegada do trem, 115 anos. E depois, num trabalho muito legal que fiz, gostei muito porque tive a recomendação do professor Pozenato, Clemente Pozenato, da professora Lorane Slomp Giron, aonde nós discutimos se a data correta seria na chegada do trem ou, de fato, na emancipação, que foi lá em 1890. Então, com tão poderosos, né, interlocutores e com apoio, então, do prefeito José Sartori, à época apresentamos, então, reformulando toda a questão da Semana de Caxias e estabelecendo a data de 20 de junho como a data principal, né, de comemoração agora, então, dos 135 anos da cidade. Vejo que algumas questões também são bastante polêmicas em Caxias do Sul, como, por exemplo, lá atrás, do ponto de vista histórico, a principal data comemorativa de Caxias era Santa Teresa d'Ávila, que é a padroeira da cidade, né? Mas no governo Vitório III houve e era feriado, inclusive, vereador Cristiano, a data da comemoração da padroeira Santa Teresa d'Ávila. E essa era uma das coisas que o Sr. Walter Gomes Pinto sempre conversava comigo, né? E principalmente quando se criou aquele grupo todo, né, de reformulação, de recuperar a catedral, e depois da construção daquele monumento na entrada de Caxias, ali na Avenida São Leopoldo, que ele dizia que devia se recuperar essa ideia, né, da Santa Padroeira. E por mais respeito e carinho e admiração que eu sei que muitos têm por Nossa Senhora de Caravaggio, Nossa Senhora de Caravaggio é a padroeira de Farroupilha, não é de Caxias, né? Então, na época, por conta de que o feriado havia sido transferido, em vez de ser no nascimento de Santa Teresa d'Ávila, passou a ser Nossa Senhora da Conceição, em 8 de dezembro, né? 8 de dezembro, o Sindicato Comércio e Logística encaminhou um pedido ao então prefeito Vitório III, que aquele feriado, que é o único que a cidade pode ter, né? No conjunto de feriados a nível nacional, cada município tem direito a uma data, né? O prefeito encaminhou um projeto de lei à Câmara, transferindo então o feriado para o 26 de maio, acho que é, né? Comemoração aí da evento Nossa Senhora de Caravaggio. Então, eu sempre achei que o feriado mesmo deveria ser 20 de junho, que é a data da emancipação de Caxias do Sul, né? Nós estamos comemorando 135 anos que essa cidade existe. Então, é uma discussão que não dá para se levar para o lado da paixão, né? Porque tu é contra santo, ou a favor de tal santo, ou contra esse, ou contra aquele. Não, a data principal, que eu entendo, com respaldo histórico, é a comemoração da emancipação, a criação do município de Caxias do Sul, lá em 20 de junho de 1890. Então, fiz esse projeto de lei que até hoje, então, estamos aí, e foi sancionado pelo então prefeito Sartori, com apoio de um grande número de historiadores, colocando essa data como a principal da cidade. Eu gostaria de relembrar também que estamos comemorando os 150 anos da colonização italiana, né? Não se chegou a se referir isso aqui, mas a importância, né, da vinda
dos colonos italianos, né, e que forjaram e fundaram, fundaram não, porque os antigos já estavam aqui, né, os caigangues e assim por diante, né, já ocupavam esse território, mas a vinda dos imigrantes italianos é que propiciou a criação dessa cidade e ela ser o que ela é hoje. E o dado curioso colocado pelo prefeito Adiló foi que me repassaram uma publicidade de 1945, uma comemoração lá no distrito de Santa Lúcia do Piauí, com a vinda do prefeito de então São Sebastião do Caí, com a presença do prefeito Dante Marcucci, à época prefeito de Caxias, aonde Santa Lúcia do Piauí, o distrito de Santa Lúcia do Piauí, portanto, há 70 anos atrás, se incorporou ao nosso município. Então, esse ano se comemora os 150 anos da colonização, os 115 anos da chegada do trem, os 135 anos do nosso município e os 70 anos da incorporação de Santa Lúcia do Piauí ao território de Caxias do Sul. Então, são várias datas, né, coincidentes, redondas, né, que nem o pessoal fala, que estão sendo colocadas, então, neste ano. Uma segunda questão, quando o prefeito referiu aqui o vereador Adaiane, o piscinão, no início se chamava o piscinão da Getal, né? Agora é o piscinão da Hyundai, mas na realidade é o piscinão do bairro São José, né? Porque a partir da construção daquele piscinão, nunca mais alagou o bairro São José. E lá em 2016, quando estava à frente da Secretaria de Obras, no mês de fevereiro e logo em seguida no mês de março, nós enfrentamos 2 enchentes, vereadora Daiane, você que está aqui deve ter acompanhado naquela época, né? E sem dúvida nenhuma foi uma coisa que me marcou, que foi o alagamento do bairro Fátima Baixo. Casas com 2 metros de água e barro, né, por dentro, né? Pessoas, menos mal que não houve nenhuma vítima naquele episódio, mas sem dúvida nenhuma uma destruição total ali do bairro Fátima Baixo naquela época. Então, com o apoio do prefeito Sartori, iniciamos a construção e está lá hoje o piscinão da Getal, com capacidade para mais de 28 milhões de litros d'água, né? E o piscinão, para quem está nos acompanhando pela TV Câmara, ele funciona da seguinte forma, né? Quando dá o toró, que o pessoal chama, né? A pancada forte de chuva, que normalmente demora 1 minuto, 2 minutos, ele enche o piscinão e o piscinão larga devagar a água. Então, o Arroio Tega praticamente resolveu um grande problema, que era o alagamento que acontecia principalmente para as zonas mais baixas, descendo o Reolão, principalmente, né? O bairro Reolão, o bairro Nossa Senhora da Paz ali, aonde a água aí descia num volume tão intenso que alagava as casas nas laterais. E falo tudo isso por conta da minha preocupação, que nesse ano parece que está se repetindo uma parte do evento que aconteceu ano passado. Eu falo sobre o Arroio Pinhal. O Arroio Pinhal tem que ser fonte de preocupação do nosso município, porque com a urbanização, com cada vez mais as áreas sendo ocupadas na área de bacia de captação do Arroio Pinhal, o volume de água vai aumentando. Vereador Renato, você deve se lembrar, nós que estamos aqui há mais de 30 anos, né, quando o véu de noivo era um espetáculo, né? Quando chovia, todo mundo descia, tirar fotos lá no véu de noiva. Agora já é um espetáculo maior, mas também fonte de preocupação, porque ali na vila, ali no bairro de Galópolis, a água já começou a ir por cima, né? Aquele posto de gasolina, não sei como ainda está lá. Aquele posto de gasolina, não sei como ainda está lá, né? Porque e o vereador Wagner Petrini, que tem um empreendimento ali nas proximidades, né, da entrada do bairro, deve acompanhar isso quase que diariamente, o volume de água que desce pelo Arroio Pinhal. Então, eu acho que a questão da construção do piscinão ali da Vila Brasil, ela deve ser urgente, né?
deve ser uma das prioridades do município. O prefeito já anunciou a construção de mais 3 piscinões, então eu acho que essa questão de regular o volume de água no Arroio Pinhal é importantíssimo, né, para se evitar que aconteça o que já aconteceu em outros tempos. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Faça, então, esse alerta no dia de hoje, especialmente em razão do grande volume de chuvas que vem acontecendo nessa semana. Era isso. Muito obrigado.